Boa tarde, meu amigo, minha amiga que acompanha o nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal que tem como objetivo o projeto Divulgar a Doutrina Espírita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva rapidinho para que a gente possa levar a mais pessoas esse conhecimento, o entendimento da doutrina espírita e a consolação para as pessoas que buscam. Se você já é inscrito, dê lá um likezinho lá e, por favor, compartilha. Também dê sua opinião, faça perguntas, para que a gente possa, a sua dúvida pode ser a dúvida de outro, então a gente pode levar mais gente. Esse canal, que o propósito maior dele nada mais é do que a gente ajudar as pessoas a compreender coisas simples. Então, hoje é o nosso quadro Pergunta que eu Respondo. Já tem algumas perguntas já engatilhadas aí, mas eu escolhi fazer essa porque foi meio que foi engraçado, porque a pessoa que me fez, ela fez ao invés do último pergunta que eu respondo para vocês, que eu fiz o que fazer para não ver espíritos, e essa pessoa já me perguntou o que fazer para ver espíritos. Bom, o que fazer para ver espíritos? Muito bem. Primeiro que ver ou não ver espíritos depende de uma condição humana chamada de mediunidade, certo? Então, mediunidade é a capacidade sensitiva que todos nós temos de entrar em contato com o mundo espiritual. Uns têm mais e outros têm de menos, mas todos nós temos, tá certo? Existem vários tipos de mediunidade. Mediunidade de psicofonia, onde o espírito ele utiliza, a voz do médium para falar. A psicografia é aquele que utiliza as mãos para escrever. Clarevidência, que é o caso, de você ver o espírito. Clareaudiência é ouvir. Nem sempre quem vê ouve, nem sempre quem ouve vê, e tem gente que vê e ouve, enfim. Uma infinidade de mediunidades, tá certo? Vocês podem pesquisar, tem aí em PDF. Quem não for como eu, gosta de ler em PDF, eu não, prefiro o livro mesmo. Mas para quem não tem problema com PDF, tem aí o livro dos médiuns, tem o Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, que ele explica bem direitinho o que é mediunidade, tá certo? E aí qualquer dúvida você pode fazer a pergunta aqui, que a gente vai e tira a sua dúvida sem dúvida nenhuma, tá certo? Ou coloca mais dúvida, um dos dois. Então, a mediunidade, ela pode ser, quando a mediunidade é ostensiva, ela pode ser uma mediunidade somente de sensações sensitivas, uma coisa muito, intuitiva. Eu acho que a melhor palavra é de intuição, onde você recebe a intuição da presença de alguém. E essa eu acho que é muito comum nas nossas vidas, que a gente está assim e do nada vem aquela ideia, aquela intuição. Mas com a mediunidade mais aflorada, você pode ter a mediunidade também mecânica, onde o médium ele não tem praticamente consciência quase nenhuma da atitude, do fato mediúnico, do que ele está fazendo, da mediunidade, como também pode ser semi-mecânico, onde ele compreende o que está acontecendo, se passando, mas sabe que não é ele. Exemplo, um médium psicográfico, que ele está aqui psicografando e ele não tem noção nenhuma do que escreveu, e às vezes
nos casos chamados de xenoglossia, ele pode falar e escrever até em outros idiomas que ele não conhece, tá certo? Tem casos de médiuns que escrevem em outro idioma de uma forma que você só consiga ler no espelho. Então, tem vários tipos de mediunidade. Isso aí é uma mediunidade mecânica. O médium ele não tem noção muito do que está acontecendo. Já o semimecânico, ele está ali psicografando, ele sabe o que está escrevendo, ou sabe até o que está falando, mas ele sabe que não é ele que está falando. Ele chora, ele se emociona e tal, mas sabe que não vem dele, porque não tinha motivo para chorar, não tinha motivo para escrever aquilo que estava escrevendo, entendeu? Então esse é o semimecânico. E o intuitivo, né, ele sente aquela intuição e vai escrevendo, e as ideias vão brotando, e ele vai escrevendo. Esse é o intuitivo. Tá? Na clarividência, que é o caso em questão, a clarividência, nós podemos dizer que ela tem dois níveis, né, dois tipos de clarividência, ou de aparição, vamos chamar de aparição, tá certo? Existe a materialização, que a materialização não precisa da faculdade da clarividência, porque é um espírito realmente materializado. Ele vai se utilizar de uma substância que nós temos chamada de ectoplasma, e aí ele vai usar essa substância e vai revestir o perispírito, né, como se pegasse um manto, um lençol, um molde de ectoplasma, e ele pode plasmar somente o rosto, ou o corpo todo, partes do corpo, e ele pode falar ou não, enfim, tá? Que esse fenômeno de voz é chamado de fenômeno de voz direta. Mas nesse caso todos podem ver, e o que necessita é de um médium de materialização que tenha muito ectoplasma. Ele entra em transe e vai sair dos orifícios, normalmente boca e nariz, vai sair o ectoplasma, a qual o espírito vai utilizar para se tornar tangível. Então você pode até tocar, como fez o William Crookes, o espírito Katie King, né? Bom, esse é um tipo, é uma forma de você ver. A outra, para você ver, você precisa ter a faculdade mediúnica de ver espíritos. Tem que ter a clarividência. Se você não tiver essa clarividência, você não tiver essa faculdade mediúnica, não vai ter como você ver. A clarividência, ela pode ser tanto assim, algo mais ligeiro, né? Você olha, tem uma pessoa olhando para você, quando você olha de novo, desaparece, como pode o espírito vir sentar e conversar com você, enfim. Isso vai depender de vários fatores, vai depender do nível de vibração e do propósito. O importante é nós entendermos que a mediunidade, seja ela qual for, ela tem um propósito de servir de instrumento de aprendizagem, tanto para a gente, tanto para nós, quanto para o outro, quanto para os nossos semelhantes, né? A espiritualidade não nos deixou órfãos, não nos deixam órfãos, porque sabe que a vida na Terra, a vida de encarnado, é uma vida difícil. Tá certo? Então, se você nunca viu e fica, eu quero ver, tem que entender também que a mediunidade, e acho que a mediunidade legítima, é aquela que brota espontaneamente, tá certo? É uma mediunidade que não precisa você forçar a barra. Ela vai surgir de acordo com a necessidade, tá? Então é como o Chico dizia, que o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então
você não está esperando e ela acontecer, certo? Então é isso, gente. Então, para ver espírito, eu quero ver espírito, então basta querer, tá certo? É preciso ter a faculdade mediúnica de ver espíritos. Se você não tiver essa capacidade mediúnica, salvo num caso de materialização, você não vai conseguir ver espíritos. Mas parabéns para você que, para seguir a doutrina espírita, ou para ser bom, ou para acreditar nos espíritos, não precisa da mediunidade. Parabéns para você, né? Basta a racionalidade da doutrina espírita para você segui-la. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, tá? E até o próximo pergunta que eu respondo. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like aí, ou não, dê sua opinião, fazer perguntas e compartilhe para que a gente possa levar esse conhecimento a mais pessoas, tá certo? Tá? Muito obrigado.